Ele, de declararmos o nosso amor, mas não só isso, a nossa dependência. A palavra do Senhor diz que sem Ele, nada podemos fazer. E nessa manhã eu quero te convidar a estar conosco, você que está nos assistindo pela internet, compartilha esse convite com um amigo seu, alguém que você sabe que precisa e que gostaria e quer escutar uma palavra. Mas mais que isso, aquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus lembrar, trazer à tua memória agora, chama o fulano, o teu amigo, o teu familiar, amém? Esse é o dia de declararmos a nossa dependência do Senhor, em todo o tempo. E eu quero ler com você uma palavra, que não é só uma palavra, ela é uma ativação no reino do Espírito. Nesse culto, muitas coisas Deus fará nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é real, está presente, tem uma personalidade, uma vida, e ele quer se comunicar conosco nessa manhã. Então, em nome de Jesus, que toda dificuldade em ouvirmos a voz do Senhor caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor toque os nossos corações e que nós tenhamos corações quebrantados para ouvir a voz do Senhor. E mais que isso, que todo impedimento nos nossos ouvidos caia por terra, em nome de Jesus. A palavra está em Isaías capítulo 11, versículo 1, 2, versículo 2 diz assim: repousará sobre ele, sobre mim e sobre você o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Sabe, queridos, houve um tempo na minha época, no passado, em que se eu precisasse de tinha alguma questão financeira, eu recorria a determinado ídolo, ou a determinado tipo. Ou se era saúde, era uma outra situação. Se era relacionamentos, era outra. Eu não conhecia esse Deus que governa e é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que governa e é soberano sobre a morte, sobre a vida, sobre a escassez, sobre a bonança, sobre a tristeza, sobre a alegria. E é esse Deus que se manifesta aqui, com espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, espírito de temor e espírito do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus se revele a cada um de nós, naquilo que você e eu precisamos nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus seja ativado, tocado, agora, por cada um de nós aqui nessa manhã. E que nós possamos receber dele a revelação que ele tem para cada um de nós. Se você precisa ter temor a Deus, que seja temor. Se um dom de sabedoria, de conhecimento, que isso seja revelado e manifesto nas nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa dependência de Ti, Senhor Jesus, a nossa dependência do Teu Santo Espírito, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós chegamos hoje, Senhor, na Tua presença, Pai, confessando sim que pecamos contra Ti e contra a Tua palavra, mas nós passamos pelo sangue, nós passamos pela cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, o sangue que nos remide de todo e qualquer pecado, o sangue que nos religa contigo e o sangue que é a manifestação do Teu amor, a justiça de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não teríamos condições nenhuma de cumprir nada, mas Tu te colocaste, Jesus, como uma oferta perfeita, e em nome de Jesus Cristo, nós recebemos essa oferta, nós recebemos a obra da cruz, e mais do que isso, nós caminhamos por ela, Senhor, nós caminhamos por ela, que esse culto, Senhor, cada pedaço, cada desalinho, cada situação nas nossas vidas, que não está conforme o Teu querer, conforme o Teu plano original para nós, seja agora retirado, e que seja estabelecido o Teu governo, o Teu senhorio e o Teu plano original para cada um de nós aqui. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste com poder e autoridade nesse lugar e na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Se
você precisa de uma resposta do Senhor, o Senhor é a resposta. Viemos aqui agradar o Senhor, ver as portas se abrir, e gratidão é uma das portas. Quem está aqui com o coração grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida? Amém? E o que Ele ainda vai fazer? Amém? Então vamos nos alegrar no Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço.
quem Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o motivo de estarmos aqui. Sinta-se à vontade, Senhor. Te assenta no trono, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
O teu reino Vem, vem, Senhor. nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Grande Deus, que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Glória ao Senhor. É o Senhor. Tu és o nosso Deus. Vamos continuar, Senhor. Do teu lado, ó Senhor. Confiando nele. É digno de toda a nossa confiança. Confiando em nosso Deus. E em seu
seremos abalados, não seremos abalados. Ele vai ser o nosso sustento em todo o tempo, irmãos. Os que confiam no Senhor você é como o monte de Sião, que não se abala, não se abala, permanece para sempre. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar,
já nos fez livres. Você já é livre, meu irmão. Desfrute. Ele disse, Jesus disse que Ele viria para nos trazer vida, e vida com abundância. Creia, creia no Senhor. Ele é nosso Pai. Confie no Pai. Ele é digno da nossa confiança. Pai nosso no céu,
Deixa os céus descer na terra como é nos céus. Deixa os céus descer. Deixa o céu descer, Pai. Fica conosco, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Se renda, não resista. Entregue tudo ao Senhor. Enche. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te surpreendeu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder surpreendeu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te
queres ofertar para o Senhor, traga a tua oferta, teus dízimos, né? Enquanto nós entoamos mais um cântico para o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. A nossa história. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém. As crianças vão para a escolinha? Ok. Senhor, nós abençoamos a professora, as crianças. Espírito Santo dirige a professora. Ajuda que as crianças possam aprender mais de Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos abençoar a professora e as crianças. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Adoramos o Senhor. A nossa expectativa é que essa adoração chegue até Ele, né? Hoje nós temos alguns visitantes aqui, né, que vieram aqui para fazer o seminário ontem, o pessoal de Cruz Alta, levanta a mão aí, né, pessoal de Cruz Alta, né, ontem. Aí, pastor Renato, que já abriu o culto, né, o Luiz e a Joanete aí de Veranópolis, né, da igreja do pastor Evandro lá, né, amém. Quem mais? O resto é de casa, né, glória a Deus. Tapera, pronto. Hoje a Léa me perguntou, Tapera fica do lado de quê ali, para a gente se situar? Perto de Passo Fundo. Pronto, amém. Se sinto todos bem aqui no nosso meio, né? A irmã já, do Rio de Janeiro já está mais tempo aqui, já está ficando mais aqui, né? Pronto, gostou daqui, né? A Edmar está de volta aqui, só para Manaus e outros, olha só, né? Foi a Manaus e não comeu pirarucu, olha só, né? Mano, que é isso? Bem, o resto está tudo aí, né? Glória a Deus, amados. Bom, veja uma coisa assim. No reino de Deus, há poder, né? Porque o próprio Deus é poder, né? Então, o que acontece? Deus, pela sua palavra, Ele fez céus e terra. E criou nós também. Sabe? Muitas vezes é difícil nós acreditar isso, né? Como é que foi feito tudo isso? Pela palavra, está lá na Gênesis, né? Em Gênesis começa a explicação que Deus fez céus e terra, fez separação, e depois fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus deu uma incumbência para o homem que ele não comesse de uma determinada árvore, né? Da fruta daquela árvore. Mas o homem desobedeceu. E por isso veio o caos no universo. E esse caos está até hoje. Deus fez uma limpeza na época, né, do dilúvio. Só ficou Noé e a sua família. Mas o homem continuou errando, pecando. E nós continuamos pecando também. Só que quando viemos para Cristo, nós começamos a ter um temor. Eu não quero mais pecar. Não sei se é assim que acontece contigo, né? Uma vez eu vi um americano lá no Rio de Janeiro falando, eu sou um ex-pecador, disse ele. Então o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. E nós temos que viver em santidade. O que é viver em santidade? Sede santos, como eu sou santo, disse Deus. Viver em santidade é obedecer os mandamentos que estão aqui. É obedecer os regulamentos que estão aqui. Quando nós começamos o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele é santo. E Ele quer que nós imitemos Ele, que nós sejamos santos também. Sabe, isso é uma luta que nós temos. Paulo fala, a luta contra a carne. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. É uma luta constante.
Tem um livro que diz a nossa luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Muitas vezes lutar contra o diabo, às vezes até mais fácil, contra os demônios. Agora, a luta contra a nossa carne, muitas vezes não é fácil. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E aí brotam vários sentimentos dentro de nós. E é uma luta constante isso, sabe? Essa luta é constante. E para vencer essa luta, só com o Senhor. Amém? E eu não vou conseguir vencer essa luta que está muitas vezes dentro de mim. Eu quero uma coisa, mas a minha carne, pode o meu espírito querer uma coisa, mas a minha carne quer outra. E o pecado jaz sempre à porta. Por isso, amados, é preciso renúncias, sacrifício. Eu preciso sacrificar a minha carne para que ela morra, para que Jesus cresça dentro de mim. Essa luta é constante, é diária. E a gente tenta lutar. E muitas vezes pela nossa força a gente não consegue. Mas aí vem uma questão muito importante. Jesus vem em meu socorro. Luta essa guerra para mim. Sabe? Luta essa guerra comigo. E aí eu recebo o reforço do Espírito Santo, que intercede por nós até por gemidos inexprimíveis, que luta essa guerra por nós. E quando eu deixo, nós vamos ser mais que vencedores. Amém, amados? E essa luta é diária. Todo dia nós temos que nos render ao Senhor. Todo dia nós temos que pedir, Senhor, me explica o que tu queres dizer aqui. É esse versículo, Senhor, fale comigo através dele, sabe? Fale comigo. E se tu queres uns exemplos de um homem poderoso, guerreiro, que foi Davi, ele escrevia os salmos. Não sei como que ele escrevia, mas escrevia, decorava. E ele expressava o que passava dentro da alma dele para Deus. Deus, o negócio está ruim, Deus está doendo. Os homens querem me matar. Mas a minha salvação está em ti, Senhor. Sabe? Então, é um exercício que nós temos que fazer diariamente, sacrificar a nossa carne, para que o Espírito Santo, como disse João Batista, que diminua eu e cresça ele. Amém, amados? Se nós deixar, nós vamos ser mais que vencedores, mas se nós não deixar, nós vamos ser mais que perdedores. Agora, o que tu quer ser? Mais que vencedor ou mais que perdedor? Não é só botar da boca para fora, mas é botar isso em ação a cada dia. Porque cada dia vai vir uma luta. E não pensa que é só contigo. Não. É com todos nós. Mas nós temos o Senhor para vencer essa guerra por nós. Ele está com seus olhos em cima de nós, nos olhando. Amém, amados? E se nós quiser dizer que os evangélicos são uma religião, que não é, porque nós pregamos a Cristo, né? Mas é o único segmento da sociedade que tem poder de cura, tem poder de restauração. A nossa irmã Marilu estava com problemas de coração, passou por mais uma cirurgia, ontem ficou melhor, né? Acordou e está melhor. Então, se nós orar, guerrear por ela, ela sai dessa cirurgia vem com vitória. Porque em Jó está escrito, todos os dias estão contados. Então, o dia da nossa partida só o Senhor sabe. Não é nem antes nem depois. Amém, irmão? Então, vamos descansar no Senhor. É uma das coisas que nós podemos fazer. É descansar no Senhor, sabe?
O Senhor é o sábado, o Senhor é o Shabat, é uma dimensão. E quando eu descanso nele, eu entro com ele nesse descanso. E é aí quando nós conseguimos descansar no Senhor, as nossas preocupações vão sair. Aqueles jovens que vão casar, Senhor, a preocupação do casamento. Aqueles que vão fazer uma faculdade, uma profissão, ou emprego, Senhor, como é que é isso? Ou vão mudar de país e assim por diante. Quando eu descanso no Senhor, Ele faz o melhor. Aquele que vai abrir uma empresa, ou tem uma empresa, e há uma mudança constante no mercado, Senhor, para que caminho eu vou ir? O que Tu me mostras, Senhor? E eu passei por isso, e planos, né? Mas, em tudo nós somos mais que vencedores. Amém, meu amado? Por isso que nós precisamos saber guerrear contra as trevas. Precisamos guerrear contra as trevas. Satanás, tu sai daqui, demônio, vocês saem da minha casa, vocês saem do meu trabalho, saem da minha vida e assim por diante. Agora, Senhor, eu te adoro. Aí tu rasga o teu coração para o Senhor. Paizinho, como tu é amigo, como tu é bom. Sabe? O Don Lynch, nosso irmão americano, que há poucos dias faleceu. Cada pregação que ele começava, um beijo para ti, Jesus. Sabe? Era a marca dele. Né? E assim, amados, nós vamos criando intimidade com o Senhor. Na medida que nós nos aproximamos, nós vamos tendo intimidade com o Senhor. E essa amizade, essa intimidade, nós não podemos perder. Sabe? E aí vem um outro detalhe, fé. Eu sempre insisto, peça para Deus te batizar com o dom da fé, porque o crente vive pela fé. Nós fizemos as coisas pela fé. É assim que a gente faz. Se nós plantar alguma coisa, o agricultor está na expectativa de que aquela planta brote. É pela fé. Não é pela ciência, não é pela minha qualidade de plantador ou coisa parecida, não. É pela fé que nós fizemos. Tu vai mudar de emprego, tu vai lançar um produto na tua empresa, é pela fé que aquilo vai vingar. E assim, amados, a igreja do Senhor tem poder. E esse poder se manifesta por Deus através de nós. E eu quero tratar disso hoje de manhã. Eu quero tratar isso. Porque o que acontece? Se o baixíssimo lá, o encardido, ele libera poder lá nas seitas dele, muito mais poder tem o Senhor. Amém, amado? E é pela palavra que Jesus, que Deus, Pai e o Espírito Santo fizeram o mundo, fizeram todas as coisas. E é pela palavra que nós vamos orar para haver cura, para haver libertação, para haver transformação. E aí entra os dons do Espírito Santo. Aí entra os dons e as vocações, como diz em Romanos, são irrevogáveis. Quando Deus te dá o dom, Ele não vai tirar, porque Ele crê que Ele vai poder te usar. Amém, amado? E tu quer ser usado por Deus? Ou tu quer ficar deitado em berço esplêndido, como diz o hino nacional? Sabe? Um dia eu disse, Senhor, me usa. Ah, meu amigo, para que eu fui dizer isso? Me usa, Senhor, eu quero trabalhar no teu reino. É isso só que eu quero. E o Senhor fez, assim como fez em muitos, está fazendo e vai fazer na vida de vocês. O que tu acha? É ou não é? Pronto, tu quer ser usado pelo Senhor? Em cura, em restauração de vidas, em aconselhamento para casais, para jovens que querem se casar, para as crianças da escolinha. Tu quer ser instrumento na mão do Senhor? Ué, vocês emudeceram? Meu amigo, seja o primeiro a dizer, eu estou aqui, Senhor, me usa, usa eu. Usa eu. Vamos lá, a igreja crescia, né? A igreja crescia.
os apóstolos pregavam o evangelho, falavam em línguas, houve a descida do Pentecostes e assim por diante. E o poder de Deus se manifestava em Jerusalém, em todas aquelas cidades. E o evangelho foi avançando. Aí os apóstolos disseram, rapaz, é muita gente que está aqui. Nós não estamos mais com tempo para orar e pregar o evangelho, porque vem gente que pede socorro, que precisa de ajuda, e assim por diante. Aí eles tiveram uma ideia, o Espírito Santo deu uma ideia para eles. Vocês têm que nomear diáconos, pessoas que ajudem vocês. E eu me lembro da oração do Ingo, que está lá em Guiné-Bissau, né? Se o Ingo está nos escutando, ó Ingo, né? Te lembra? Dizia, Senhor, coloca facilitadores para nós. E nós precisamos disso. Porque o Ingo dizia assim, tem pastor, o pastor é contador, ele é o construtor, ele é o engenheiro, ele é tudo. E nós não conseguimos ser tudo. Por isso que a tarefa precisa ser dividida. Um faz uma parte, outro faz parte para a edificação do reino. Alguém é maior que alguém? Ninguém é maior que ninguém. O Senhor nos usa da maneira que Ele quer. E eu quero te incentivar. Seja usado pelo Senhor. Se o teu pastor ou alguém, ou teu marido, te dá uma incumbência, é essa, é aquela, é mais isso. Mas é só eu que estou fazendo isso. É só eu que estou trabalhando, é só eu que estou cortando o mato ali fora. É só eu, ninguém me ajuda. Fique contente, porque é o Senhor que está te usando. Quanto mais Ele te der, é porque tu está criando crédito junto ao Senhor, é assim que funciona. Então não renuncia, não murmura, mas Senhor, a capina, manda mais, vassoura, manda mais a vassoura. É o pano de chão, manda Senhor, é tudo comigo. Na medida que nós somos usados pelo Senhor, a graça e a unção vai aumentando na tua vida. O reino de Deus é constituído dessa forma. Todas as atividades no reino são importantes. Então veja uma coisa, o que aconteceu em Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Olha a murmuração, né? Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau Prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, esses orando lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora eles nomeiam 7 homens aqui. 7 homens. Quais as características desses homens? Primeiro, boa reputação na cidade. Não podiam ser falcatruas, cheio de título no cartório, cheio de desonestidade, sonegadores de impostos e assim por diante. Cheios do Espírito Santo e que tinham que ter sabedoria. Era a qualidade desses homens. E esses homens iam servir as mesas, iam colocar o alimento para eles, iam limpar os pratos, os talheres, iam recolher aqueles trabalhos, iam varrer o templo ali. Esse era o trabalho deles. Mas olha a característica que eles tinham que ter. Cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Não eram homens quaisquer. Então entenda isso. Agora tu vai dizer, mas como é que eu chego nesse ponto? Bom, se ter boa reputação, parte de nós. Eu tenho que ser visto na sociedade, não como um homem falcatrua, mas como um homem sério. A minha família tem que ser séria.
eu preciso ser cheio do Espírito Santo, isso eu vou buscar no Espírito Santo. Eu preciso pedir sabedoria, que Deus me batize com o dom de sabedoria, sabe? Para quê? Para que todas as circunstâncias que se apresentam, eu tenho sabedoria de como eu vou reagir e de como eu vou tratar as coisas de Deus. Porque nós estamos tratando aqui das coisas do reino, das coisas de Deus, sabe? É assim que funciona a coisa. Então, amados, agora o que aconteceu aqui? O evangelho se multiplicou extraordinariamente, né? Os apóstolos continuaram orando, continuaram pregando a palavra de Deus e o evangelho foi crescendo, né? E eles tinham uma retaguarda. Eu agradeço aos nossos intercessores, porque muitas vezes eu fico muitas horas trazendo esse ensino, orando por uma situação ou outra, e muitos intercessores estão ali, levando flechada, a flechada que eu deveria levar, eles estão ali intercedendo por mim. Assim que quando nós fizemos um muro de oração pela cidade, quando nós oramos, fizemos um muro de oração pela cidade, aquela cidade passa a ser protegida, entende? Então, e aí quem vai levar a flechada é o intercessor, sabe? Então, amados, cada um tem uma função no reino, e todas as funções são importantes, né? Tem o ataque e a defesa, né? Todas as coisas que nós fizemos para Deus são importantes, né? Então, veja, esses homens aqui. Agora, esses homens não ficaram só nesse trabalho ali que foi indo. Eles cresceram no evangelho. Eu me lembro que das primeiras ministrações que nós fizemos, outro dia a Leia ainda lembrou de coisas que a gente fazia. Homem e mulher de pouca prática, né? De pouca entendimento das coisas, né? A gente foi fazendo o que a gente sabia na época fazer. Só que nós evoluímos nisso, né, Edmar? A gente evoluiu, nós não ficamos naquele beabá. A gente foi indo e foi buscando do Senhor, e Deus foi nos trazendo novidades no mundo espiritual, e Ele vai trazer muitas mais novidades no mundo espiritual. As coisas não terminaram por aqui. Se lembra de Daniel 12:6, né? Nos últimos tempos o saber se multiplicaria. E nós estamos avançando para os últimos tempos. Então a ciência cresce extraordinariamente, né? E tu acha que Deus não vai agora trazer as últimas revelações para a igreja? Mas é claro que vai trazer. Por isso, meu amado, busquemos de Deus. Senhor, me usa e me mostra como é que as coisas estão hoje, como é que eu vou fazer hoje. Entende? Nós precisamos crescer no mundo aqui, buscando de Deus. O que aconteceu aqui com... vamos pegar o caso de Estevão. Esse moço foi pregar o evangelho, está ali no capítulo 7 aqui. Começou a pregar o evangelho. Isso suscitou um ciúme extraordinário, uma inveja extraordinária daqueles que eram contra o evangelho, dos fariseus, dos saduceus, de toda aquela turma lá. Mas ele, cheio do Espírito Santo e da graça, aí ele faz um discurso extraordinário aqui, em 7:54, 60, e eles apedrejam e matam ele. Ele passa a ser o primeiro mártir da igreja, Estevão. Mas era cheio do Espírito Santo. A inveja, Satanás usou daquilo para matar aquele homem. Logo depois, no capítulo 8 de Atos, aparece Filipe, indo ali, pregando o evangelho em Samaria, e o poder de Deus se manifestando por Filipe. No versículo 26, Filipe é transladado. Agora aqui, uma coisa extraordinária. Vamos ler aqui, no verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar.
Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: fui levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se creres de todo o coração? Disse ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Aqui, olha que coisa extraordinária. Filipe estava ali, o Espírito Santo disse: vai para ali, que eu estou te mostrando ali. Ele foi, e tinha esse Filipe voltava de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar, e agora ele sobe na carruagem, e aí explica o Evangelho, e esse eunuco entendeu, compreendeu tudo, e isso foi a palavra que eu comecei ontem no seminário: precisa entendimento do Evangelho. Agora eu quero te perguntar: tu quer ter entendimento do Evangelho? Nós precisamos entender. Esse Filipe, o eunuco entendeu o que era Jesus, o que significava tudo isso. Ato contínuo, ele foi, desceu as águas. Quantos desceram as águas sem entender o que é o Evangelho, meus amados? Por isso eu entendi uma coisa também, nas nossas renúncias, nas quebras de vínculo, é muito fácil muitas vezes a pessoa renunciar àquilo, e quando ela não sabe, a gente ajuda. Mas agora, entendeu o que tu está fazendo? Tu está entendendo por que tu está vindo aqui no domingo de manhã no culto? Tu está entendendo por que tu ora? É isso que esse eunuco compreendeu isso. Ele teve esse entendimento. E Filipe foi um instrumento usado na mão de Deus. Tu está vendo agora aqui, por nós, não somos nada, mas o Senhor faz do nada que nós somos para ser algo importante, como foi Filipe na vida desse eunuco. Sabe? Então eu quero te incentivar, busquemos do Senhor. Busca do Senhor: Senhor, aquilo que precisa mudar na minha vida, me muda. Se é o meu temperamento que me impede, se é as minhas atitudes, se é a falta de conhecimento, libera isso sobre a minha vida. Se a unção, libera, Senhor, para que eu possa te servir. Amém, meus amados? Sabe, olha que satisfação Filipe deve ter tido aqui. O Espírito Santo translada para outro lugar, e depois ele volta. Isso que ele tinha passado em Samaria, pregado o Evangelho, e depois Pedro e João foram para lá, e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Teve o caso aqui do Simão Mágico, mas foram batizados com o Espírito Santo. É uma coisa extraordinária. Sabe o que mais dá satisfação na gente? Sabe o que é, amado? É quando uma pessoa, Deus te usa para alguma cura, para alguma restauração, para uma quebra de paradigma dentro daquela pessoa, e aquela pessoa diz: pá, agora mudou, que coisa boa, mudou, agora se abriu o meu entendimento, sabe? Eu não sei se é só comigo isso. Amados, o Senhor quer que nós sejamos ativos no reino. Sabe? Não é ativismo, que eu esteja preparado.
E o Senhor faça como Ele fez com Felipe. Felipe, Ele nem disse para o Felipe que ia mandar ele lá junto com, mas ele vai. Esteja preparado, sabe? Porque todas as horas, como disse Paulo, prega a palavra de Deus, quer seja a tempo ou fora de tempo. Não perca a oportunidade. Onde tu estiveres, o Senhor me usa. Eu estou indo na rua, eu estou na fila aqui. Nós tínhamos um prefeito, o prefeito que mais vezes ocupou a cadeira aqui em Canoas, foi o mais conhecido, os mais antigos, se lembra do Lagranha, né? Uma vez ele estava fazendo numa daquelas, ele estava fazendo a campanha dele. Ele era um homem simples, mas muito correto, muito sério, bom administrador. Aí ele estava numa fila lá, para pagar algum negócio, pagar água, luz. Aquela fila, para ele não andava, a fila andava, mas ele não andava. Ali ele fazia a campanha dele, entende? Ali ele conversava com um, conversava com outro, né? Se fazia conhecido daquela pessoa, entende? Ali ele estava ali. Para ele, aquela fila não precisava andar, né? Quanto maior fosse aquela fila, mais ele ia falar das coisas. Assim, peça para o Senhor, Senhor, bota uma fila para mim falar do teu evangelho. Eu não vou andar naquela fila, Senhor. Bota ali para mim pagar a água e a luz, né? E assim por diante, né? Entende? Usa aquele tempo. Usa o tempo do Transurb, usa o tempo aonde tu estiveres, no teu trabalho. Muitas vezes é pela tua atitude, tu vai pregar, sem palavra tu vai pregar o evangelho e vai conquistar aquelas pessoas para Cristo. Não perca a oportunidade. Amém, meus amados? Felipe aqui não perdeu a oportunidade. E ele não ficou lavando pratos. Ele não ficou varrendo lá o templo. Ele cresceu. Estevão cresceu. Dos outros não se fala. Mas eles é o grande exemplo que nós temos para nós. E eu quero te dizer, nós começamos a varrendo o chão da igreja. E o Senhor vai nos levando. Sendo que não há serviço maior ou menor dentro do reino. Lá, em o último capítulo de Romanos, se tu olhar, é uma coisa extraordinária. Eu já falei sobre isso aqui, o último capítulo de Romanos. Quando Paulo fala das mulheres, dos homens que serviam a igreja, veja, ele começa aqui, ó, recomendo-vos, capítulo 16, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Sincreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela hospedava as pessoas. Tem pessoas, amados, que têm prazer de abrir a sua casa e tem até um quarto, o quarto do profeta. Vem, dorme aqui na minha casa. O que que tu precisa, sabe? Tu precisa de um chinelo, tu esqueceu o chinelo, eu tenho aqui. Tu precisa de um alimento, eu tenho aqui para ti, sabe? Então, é aquela pessoa que tem prazer de te receber. Quantas pessoas me hospedaram, amados? Quantas pessoas até antes de todo esse mover na minha vida, né, me hospedaram. Uma vez eu e a Léa dormimos num apartamento lá no Recife, de um casal que era espírita. Ele filmava lá o Dr. Fritz, o Genival filmava o Dr. Fritz, aquele que depois foi assassinado pelo Dr. o Queiroz, né? Uma coisa assim, o Dr. Queiroz, que incorporava o Dr. Fritz, foi assassinado na época. E depois esse homem se converteu, Nádia também se converteu, mora nos Estados Unidos hoje, entende? Então, mas o que que acontece? Eles viram alguma coisa em nós, e o Senhor fez na vida deles, né? Então, assim, aqui continua, no versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, eles pela minha vida expuseram suas cabeças. E isto não lhes agradeço eu só, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na sua casa, saudai Epêneto, meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. E assim ele vai mencionando. Amado, se tu fizer alguma coisa para o Senhor, se tu fizer alguma coisa para o pobre, se tu fizer alguma coisa para a viúva, e enfim, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Se tu vier aqui varrer a igreja, o Senhor está vendo. Tu está fazendo para o Senhor, não é para o homem. Sabe? É para o Senhor que nós estamos fazendo.
É isso. Quantos quilômetros eu já rodei nesse estado e em outros lugares? É por o Senhor que eu estou fazendo, sabe? Numas vésperas de final de ano, eu, Edith, o Thales, o pastor Adilson, nós fomos até Uruguaiana, ungimos tudo aquilo. Na volta, viemos no outro dia. Eu tenho tudo aquilo anotado, deve estar aí nos arquivos. E isso te traz conhecimento de uma realidade espiritual. Ontem um moço aqui contou umas realidades espirituais ali da região de Camaquã, e nós entendemos isso. A Edith estava junto também naquilo, quando nós vimos o Espírito que atua naquele lugar. Por quê? O Senhor abre o nosso entendimento para a gente conhecer uma realidade espiritual em algum lugar e outro lugar, sabe? Assim as coisas vão acontecendo, amados. Então, deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor te usar. Mas fale para Ele: Senhor, me usa. De repente, tu vai vir um empecilho. Ah, mas eu trabalho de manhã à noite. Né? Eu trabalho de manhã à noite, sabe? Outro dia o Jonathan estava me dizendo que trabalhava, às vezes, 18 horas lá na firma, né? Ou mais até, né? Isso não quer dizer que naquelas 18 horas o Senhor não possa ter usado o Jonatas, ou qualquer um de nós. Nada pode ser empecilho para nós ser usado pelo Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Imagina essas mulheres aqui, os homens que serviram, que o Paulo recomenda aqui em Romanos 16, quanto foram úteis, quanto ajudaram no reino, sabe? De repente tu levar até uma cesta básica para alguém que precisa, e tu falar do amor de Deus para uma pessoa, aquele que está preso, tu falar do amor de Deus. Quantos nos presídios se converteram? Nós ministramos um homem que ficou preso por algum tempo, lá em Charqueadas, e botaram ele não era crente, mas colocaram ele na ala dos evangélicos, e ele saiu de lá convertido. O presídio foi um lugar onde ele se converteu. E quantos se convertem lá no presídio, sabe? Uma vez eu levei um rapaz, nós tínhamos um programa na rádio, e ele passou algum tempo preso. E ele disse que a noite mais terrível no presídio é a noite de Natal. A pessoa está sozinha. As famílias muitas vezes estão reunidas na sua casa, e o cara ali no presídio sozinho. E ali ele teve um encontro com o Senhor à meia-noite com o Senhor naquele presídio. Ele testemunhou isso, né? À meia-noite é ele e o Senhor dentro daquele presídio. Depois pessoas pregaram o evangelho para ele, e ele mais tarde saiu daquele presídio, né? Eu creio que hoje está livre. Então, amados, todas as oportunidades nós precisamos aproveitar. Eu quero com isso dizer que não é só o evangelista, o homem de grandes concentrações humanas, como foi Billy Graham e tantos outros, Reinhard Bonke e tantos outros. Sabe, Deus sabe usar cada pessoa, e Ele a usa do jeito que Ele quer. Porque lá em João 15 diz: fui eu que vos escolhi, fui eu que vos chamei, para que vades e deis fruto. Não somos nós que vamos chamar o Senhor, é Ele que nos chama. Compreendeu isso aí? Amém? Agora, pede que Deus abra o teu entendimento. Senhor, me abre o entendimento das coisas do reino. E é uma maravilha, amados, quando o Senhor abre o nosso entendimento às coisas do reino. Sabe o que acontece? Ele vai abrir o nosso entendimento a respeito da economia, a respeito de leis do país, através para a agricultura, para todas as coisas o Senhor abre o nosso entendimento. Porque a sabedoria que Salomão teve, nenhum rei teve. E ele foi botânico, Salomão foi uma série de coisas, foi o grande esplendor de Israel. Por quê? Ele pediu sabedoria e discernimento para governar aquele país. Foi o maior esplendor que Israel passou, foi com o rei Salomão.
Então, eu te incentivo, peça para Deus, Senhor, fale assim, Senhor, me batiza com o dom de sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém. Tá? Veja o que vai acontecer. Tu crê nisso? Tu crê nisso que tu falou agora? Se creres, verás a glória de Deus, sabe? Que nem quando Estevão, apedrejaram Estevão, o céu se abriu e ele viu Jesus sentado do lado do Pai. E diz a Bíblia que ele adormeceu. Pedradas e pedradas sobre ele. E ele adormeceu. O papel dele ele fez. Foi o grande orador naquela época, naquele dia ali. Então, amados, deixa eu falar um pouco aqui a respeito, já nós estamos em Romanos, então, deixa eu só ver uma coisa aqui, em Romanos capítulo 12, Deus fala aqui, Paulo fala no capítulo 12 a respeito dos dons, e também fala a respeito de ministérios. Vamos pegar aqui, ó, versículo 3, 12:3, pois pela graça que me é dada, tudo é feito por graça, tá, mano? Digo a cada um de vós, dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, amados, a nossa mão tem uma função, o pé tem outra função, sabe? Os olhos têm uma função, os ouvidos têm função. Assim, cada um de nós tem uma função dentro do reino e Deus distribui essas funções. Amém? Vamos pegar. Ele é o grande treinador. Agora ele escala o time. É assim que funciona. Ele bota um no louvor, se tivesse 10 aqui, ele botava um no contrabaixo, outro no bater, esse aqui, como é o nome do... Carrão? Pronto, bate o carrão, né? Bate o carrão, o outro a bateria, o outro aquele instrumento ali que nós temos que botar alguém para tocar, que o Ingo trouxe lá, o Mama Sali, né? Lá Guiné de Bissau, lá que tem aquele somzinho, outro violão e assim por diante. Nós temos que ser uma grande orquestra, e o Senhor comanda, é o grande maestro, amém, amados? Mas nós temos que estar unidos nisso. E um não tem que ter inveja do outro, sabe? Um não tem que ter inveja do outro, bem pelo contrário. Nós temos que nos amar, sabe? E aí é que muitas vezes nós temos dificuldade. Porque daqui a pouco levanta-se a inveja, levanta-se não sei do quê. Ah, meu amigo, sabe por que acontece? Porque nós não fomos curados. Hoje eu vejo isso. Nós temos dificuldades uns com os outros porque não somos curados. É rejeição, amargura, é mágoa, e assim por diante. Tem que mandar isso embora. Não se põe o sol sobre a vossa ira ou sobre o vosso ressentimento. Precisa ser tratado. Para que nós possamos nos amar. O amor é o maior dos dons. Está lá em 1 Coríntios 13. O amor é o maior dos dons. Não adianta eu falar em línguas, não adianta eu profetizar e assim por diante se eu não tiver amor. Se aquela profecia for uma pedrada na vida de um, ou uma profetada, né? Por causa, sabe por que tem as profetadas? Eu entendi, amor. O cara não é curado do coração, então precisa ser aceito. Ah, o Senhor te diz, mas não é o Senhor que está dizendo coisa nenhuma. É aquela para ser aceito, sabe? Está entendendo? Por isso tem as profetadas. Para ser aceito, eu quero ser aceito. Então eu falo. Aparentemente aquilo pode ser verdade, mas é falso. Então, amados, vamos buscar a cura da nossa alma, né? Não que tu não possa profetizar, amado, não que tu não possa falar em língua. Fale em língua, como Paulo disse, né? Profetiza, mas no Senhor. Amém, meus amados? Então aqui, vamos continuando aqui. Somos membros uns dos outros, temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé,
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exerce misericórdia com alegria. Aqui esse exortar não é chamar, dar um carrão no cara. Não, exortar é animar. Às vezes a gente está meio triste, meio para baixo, meio down. Tem que vir alguém. Se anima, meu irmão, vamos lá, pai, vamos, bola para frente, meu amigo. Não deu certo essa vez, né? E eu fui vendedor, amados, né? Quando tu chega num cara assim, tu acha, hoje eu vou lavar égua com o cara aqui. O cara olha o teu produto, fala, né, Joãozinho? E, daqui a pouco, hoje eu não vou querer nada. E aí tu sai com a cabeça baixa ali, né? Mas é assim mesmo, sabe? É assim mesmo, de repente tu pensa, aquele cara vai vir para a igreja, vai vir para o Senhor. Ele ouve, é um vaselina, né? Passa um sabonete e tu pensa, vai, não foi. E é aquele que tu menos espera, eu quero Jesus. Meu amigo, é assim, o vendedor sabe, né? Né, Luiz? Tu vai, o Luiz produz o melhor vinho da serra. Vai lá, suco de uva, né, Luiz? Vai lá e pensa, o cara vai me comprar um caminhão. Sim. O cara nem um carrinho de mão ele comprou, né? Sabe? É assim que as coisas acontecem. Mas não podemos desanimar. Sabe? O crente jamais pode desanimar. Jamais podemos desanimar, porque nós vivemos e andamos por fé. Por isso que eu estou insistindo. Batiza com o dom da fé, Senhor. As gurias vêm fazer o louvor aqui. Elas fazem o melhor. Por fé. Sabendo ou não sabendo, que através do louvor, daqui a pouco Deus está curando um, está curando o outro. Aquele que veio com o problema da coluna, ou veio com o problema do joelho, o problema dos rins, ou o problema do fígado, não sei, daqui a pouco, aquele negócio que eu senti, eu não sinto mais. O que aconteceu? Houve uma cura. Amém? Porque o Senhor está aqui. Tu crê nisso? O Senhor está aqui. É aí que está a diferença. Né? Aí que está. E muitas vezes nós passamos por deserto, né? Para nos curar. Né, pastor Renato? É assim. Mas depois do deserto, meu amigo, olha, nós decolamos. Né? O Boeing decola. É para nos curar muitas vezes. De rejeições e coisas semelhantes, né? Então aqui nós temos vários dos dons aqui. Tem até o dom de doar. Aquele que reparte, faça, sabe? Tem pessoas, amado, que tem uma facilidade. Não, estamos aqui, o checão. Hoje não usa mais cheque, quase não usa mais, né? 10% só, né? Não, me dá o Pix aí. Como é que é? O número do Pix, né? Chave, olha aí. Eu estou atrasado nisso, né? Então, chave, vou botar a grana. E no cara não bota um pila, não. Ele bota multiplicado muitos pila, sabe? Porque Deus o levantou para isso, para sustentar o Evangelho. Outro dia me disseram, tem umas caixas d'água, não sei qual é que é a marca. Esse homem é crente e ele tem uma equipe que perfura poços no sertão nordestino. E ele vai lá e vai perfurando poços para aquele povo ter água. Sabe, ele investe em cima disso. Você não acha uma maravilha? Sem água, né? É ruim. Então, o que o povo precisa lá? Água. E esse homem investe em cima e tem uma equipe que vai lá, depois ele já prega o Evangelho e assim por diante. A Igreja Metodista de Curitiba, não sei se continua nesse programa, mas eles nas férias, o pessoal se cotizava, tirava férias no mesmo tempo, oravam e escolhiam uma favela. E lá eles iam naquela favela. Um que era construtor, o outro que era o dentista, o outro que era... Cada um tinha uma função. Iam lá e transformavam aquela favela. E as pessoas diziam, mas não temos dinheiro para pagar isso.
é sem custo. O senhor está pagando isso. Saindo de lá, ficava uma igreja constituída naquela favela. Porque as pessoas viram que aquelas pessoas se doaram ali naquele lugar, sabe? Um reformou a casa, o outro fez o piso, a cabeleireira cortava o cabelo, o dentista arrumava os dentes, se tinha um problema na justiça, o advogado resolvia também. Então, eles tinham suporte, sabe? Tudo por amor. Por amor, aquele povo fazia isso. Então, isso está aqui, ó, nos dons que Paulo está falando. Então, amados, entenda, aquilo que Deus te chama, seja ousado e seja usado pelo Senhor. Amém, meus amados? Bom, vamos lá em Romanos não, agora Coríntios, 1 Coríntios 12. Vamos falar sobre 1 Coríntios 12 aqui, que é uma maravilha. O que acontece? Jesus disse, ide curai os enfermos, expulsai os demônios, né? E falai novas línguas. O que a igreja do Senhor, o Senhor liberou sobre a igreja do Senhor? Os dons. São capacidades sobrenaturais vindo do Espírito Santo na nossa vida. Porque na descida do Espírito Santo, veio ali, tinham 3.000 pessoas ali, tinham os apóstolos estavam reunidos, e o Espírito Santo desceu, e cada um, como língua de fogo, começou a falar em línguas naquele dia do Pentecostes, né? E 3.000 almas se converteram ali, né? Porque eles viram a manifestação do poder de Deus. Então, amados, entenda assim, ó, a igreja precisa usar o poder de Deus. Amém, amado? E esse poder vem do Espírito Santo para nós. Então, Paulo, ele trouxe aqui uma coisa organizada a respeito dos dons. 1 Coríntios 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, meus queridos irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, ele diz, eu não quero que vocês não deixem de entender a respeito dos dons. Eu quero que vocês conheçam e que saibam que existe e que vocês precisam dos dons do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixavos levar-vos aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando nós fomos ungir as BRs, foi uma operação que nós fizemos. Entende? Quando que as professoras vão para a escolinha das crianças, ou o ensino da igreja, é um ministério que nós temos, ou da misericórdia, ajudar pessoas nas suas necessidades, ou aconselhamento para casais, é ministério. Né? Tem o pastor, como é aquele pastor de casados? Josué Gonçalves, muitos de vocês conhecem, né? Ele tem um ministério com casais. Existe aquele trabalho Casados para Sempre, Veredas Antiga, né? Nós fizemos seminários de libertação, são ministérios que existem. E assim vai indo, muito desses ministérios. Tá? Operações, então, tudo que se faz em torno, dentro do reino, é o Espírito Santo que dirige. Agora, no verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entenda aqui, os dons, ministérios, sempre é para a utilidade da igreja. Quando eu pedi que o Senhor me batizasse com o Espírito Santo, e eu pedi, clamei ao Senhor,
Ele me batizou com o Espírito Santo. Então, quando ele deu ministério, eu não negligenciei nem o dom, nem também o ministério. Haja visto que nós temos feito esses seminários de libertação o tempo todo. Não é o tempo todo, mas constantemente. Constantemente temos ministrado pessoas, né? E aprendemos muito, muitos professores nos ensinaram. A doutora Neuza foi uma das precursoras disso, né? E abriu esse caminho aqui no Brasil, que até então era desconhecido. Ela abriu esse caminho. Hoje ela passou por uma enfermidade, está viva lá em São Paulo, 83 anos, né? E eu sou muito grato de ter conhecido ela, de ter hospedado na minha casa, de ter ela trazido para cá, de ter vivido com ela, convivido com ela, né? E muitas vezes ela me chamou lá também, nos congressos, para que eu trouxesse uma palavra. Então, Deus colocou muitos, o pastor Géser e tantos. Ontem alguém esteve aqui, tu conheceu o pastor Adílio? Sim, da Assembleia de Deus, foi um dos professores na minha vida que me ajudou. Eu fui nas campanhas com ele, até nas campanhas do Sérgio Jacaré, e tantas pessoas que Deus usou para me ajudar. Peça que Deus coloque pessoas na tua vida que possam te ajudar, que possam te instruir, que possam ser exemplo para ti, sabe? Entende? Então, uma vez lá em Capão da Canoa, com o pastor Adílio lá, tinha um pastor lá, já com bastante idade, e ele pulava lá em cima daquele púlpito e coisa e tal, né? Vibrava. Aí depois, saindo de lá, eu disse, pô, pastor Adílio, homem velho já, né? E tem um gás, né? O homem de Deus se conserva. Ele não vai para as noitadas, ele não bebe, não vai para a farra, ele se conserva. Integridade. Boa reputação, entende? Integridade, boa reputação. Não vai para as noitadas, para as gandaias, para as farras. É um homem que se conserva. Então, no corpo, na alma e no espírito. Continuando aqui. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. A manifestação do Espírito é dado para cada um o que for útil. Se tu te propuser no coração, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e eu quero ser usado por ti. Vai acontecer. Tu crê nisso? Agora, se tu pegar aquele dom, né, e botar ele no bolso, Deus não vai te batizar, não. Se tu queres falar em língua, tu vai ter que falar constantemente em língua, porque é o dom onde o diabo se endemonia, porque ele não consegue interferir, é teu e Deus. Entende? Se tu queres o dom de cura, tu vai ter que orar pelas pessoas por cura e não duvidando. A enfermidade tu sai, em nome de Jesus, e ela tem que sair. Se tu quer sabedoria, como há pouco tu pediu, Deus vai te dar. Sabedoria nos teus negócios, na tua casa, no ministério, na educação com os filhos, e assim vai indo. A sabedoria é para todos os detalhes da nossa vida. Que é discernimento, e nós precisamos de discernimento, amado. Tu precisa discernir o falso do verdadeiro, sabe? E para isso tu precisa conhecer a palavra de Deus. E tu precisa estar atento ao que o Espírito Santo te mostra, porque nem tudo é do Senhor, o diabo imita. Então nós precisamos ter discernimento. Muitas vezes alguém fala uma língua, tem uns movimentos de alma, mas que não é do Espírito. Pelo Espírito Santo, pelo discernimento, tu vai entender. De repente o cara te propõe um negócio, aí tu tem o dom do discernimento, tu vai discernir. Aquilo não é de Deus, aquilo não é para mim. Assim é no casamento, assim é numa profissão que tu for escolher, e assim vai indo, sabe? Então, nós precisamos ter os dons na nossa vida. Vamos continuar aqui.
A outro, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, o Espírito da palavra de ciência, ele te dá conhecimento de um fato que tu não sabe, mas o Senhor te usa. Um dia aconteceu num seminário aqui, num determinado momento eu disse, Deus está tirando o cachimbo, não sei se da cabeça ou do cérebro de alguém, uma coisa assim que eu falei. Uns dias depois, eu estou aqui esperando, tinha marcado uma ministração com um rapaz, aí ele chega ali, vai vindo e me cumprimenta e diz, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando tu te falou aquela história do cachimbo e coisa e tal? A partir daquele dia, eu nunca mais me droguei. Porque ele trabalhava no Uber, até 1h da tarde, pegava a esposa dele, que era enfermeira, trabalhava de manhã, eles iam para casa e ele ficava dentro de um quarto lá, fumando maconha e inalando cocaína o tempo todo, aí dormia no outro dia de manhã, ia para o Uber e assim era a vida dele, sabe? A partir daquele dia, ele nunca mais se drogou, nunca mais fumou a maconha, né? Foi transformado a partir daquele dia. Depois, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dom de curar, a outra operação de milagres, e a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Aqui nós temos os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons, sabe? Mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo sabe como que ele vai poder te usar, a ti e a mim, sabe? Ele conhece o nosso coração. Agora, precisa haver uma coisa também, né? Muitas vezes nós reclamamos e andamos na preguiça. Deus não vai usar nenhum preguiçoso, entenda isso. Mas o que acontece? Quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te batiza com o Espírito Santo e te dá dons de curar, é para tu orar pelas pessoas, sabe? É para tu ser usado e usado pelo Senhor. Amém, meu amado? Tu está compreendendo? Agora, qual é a tua atitude diante de tudo isso? Vai ficar de braço cruzado ou deitado em berço esplêndido? É preciso atitude. Senhor, eu quero. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor, as coisas do reino. Tu sabes as aptidões que eu tenho. E eu te peço, Senhor, que tu me use. Amém? Tu quer ser usado pelo Senhor? Ou tu quer ser um frequentador de um templo? Né? Falando nisso, Genri, quando é que vem as cadeiras? Semana? Possivelmente essa semana, né? Vai vir as cadeiras. Hoje nós temos dia 20 hoje? 20, né? Então, por essa semana, pode ser que até o final de semana, nós vamos sentar em cadeira nova aí, né? Cadeira nova, vem lá do Rio de Janeiro. Como é o nome da cadeira mesmo? Mateus, né? Mateus, cadeira Mateus. Né? Aí, cadeira Mateus. O Senhor está nos brindando, né? Daqui a pouco vão botar energia voltaica também. Né? Os caras vão instalar isso. E assim Deus vai nos dando condições melhores aqui, né? Do nosso tempo. Né? Eu até aconselho um pouco os que não se sintam ofendidos, um pouco mais pesadinho, bota 2 cadeiras, porque outro dia eu sentei numa, já rachou ali, meu amigo, né? Outro dia o outro quebrou ali, então elas têm um tempo, né, de uso, né? Vamos orar? Quem é que quer ser batizado com o Espírito Santo aqui? Quem é que quer fluir um dom de língua? Dom de cura, milagres, né? Milagres, profecia. Pronto, as gurias vão tocar.
Ora, bababaraca. Eu vou pedir que uns... Ah, é? Bom, meus amados, aqueles que estão nos escutando em casa, sejam abençoados em nome de Jesus, né? Nós vamos ter que encerrar essa transmissão nesse momento, já quase 11 horas, né? Amém, amado? Então, e domingo que vem a gente se reencontra de novo às 9 horas, amém? Que Deus abençoe cada um que está em casa, né? O culto segue aqui, né? Tá, cortou a transmissão? Mas o culto não acabou, irmão. Não, amados, deixa eu explicar. É uma bronca de direito autoral por causa das músicas. Vamos orar para que Deus nos dê entendimento como resolver esse tipo de coisa, tá? Ora, babará. Fica em pé, meu amado. Peça que Deus agora, peça que o Espírito Santo te batize. Pedir para Estadera, Leia, Edmar,